Sim, vamos lá. Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre como ajudar seu filho a fazer mais o que você pede, ou seja, seguir comandos, a compreender o que você está falando com ele. Duas formas de fazer isso, vou explicar nesse vídeo. Como fazer a criança com autismo, né? Lembrando, né? Quem me acompanha principalmente no Twitter, mas no Facebook também, eu falo sobre essa perspectiva, né? Em relação ao espectro autista ser perpassada também pela questão da linguagem, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a condição, né? Da deficiência, a condição do espectro autista, normalmente as pessoas que seguem mais o modelo social, assim, no mínimo, né, assim, acabam usando o termo criança autista, né? E as pessoas que são mais da linha biomédica, né, da questão mais biomédica, mais capacitista, de certa forma, usa o termo com autismo justamente para colocar a questão do autismo, né, como um complemento, sendo que a condição de autista, na verdade, ela faz parte da pessoa, né? Se você tirar o espectro autista dela, ela é outra pessoa simplesmente, assim. Então, esse termo criança com autismo é bem complicado e a mais complicado ainda é seguir comandos, né? Porque tirando esse tipo de vídeo assim, criança de espectro autista, o único tipo de vídeo que eu vejo a palavras comando ser usado nesse sentido é com animal, assim, para treinamento. Então, é complicado, mas vamos seguir. Você que assiste os vídeos desse canal, confere aqui embaixo se você está inscrito no meu canal. Não. Porque se você se inscreve, você recebe mais vezes os nossos vídeos. E eles podem te ajudar com os seus pequenos. Então confere, às vezes a gente assiste, mas não está inscrito no canal. Meu senhor. Eu fico pensando quem é o público da Maíra Gaiato, hein? Enfim. Já faz isso agora. E vamos falar um pouquinho sobre segmento de comandos. Para que serve o meu filho entender o que eu falo? Para muitas coisas. Primeiro, para te obedecer. Segundo, para aprender o nome das coisas, ou seja, para ele falar o nome das coisas. Primeiro, ele precisa associar o significado do que você está mostrando. Assim, eu não sei se a Maíra Gaiato vai detalhar esse argumento no decorrer do vídeo, mas essa questão de definir, de reduzir a questão da comunicação como questão da fala é muito reducionista, né? Subestimar a capacidade da comunicação de qualquer pessoa, né? Porque quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa em algo muito mais geral. Eu sei que na sociedade que a gente vive atualmente, a questão da comunicação oralizada, né, por meio da fala, acaba sendo, de certa forma, supervalorizada, né? Mas a gente tem que entender também que o comunicar não tem relação direta só com a oralidade, né? A fala, né? Tem a ver também com a escrita, com o uso de imagens, né? A própria comunicação alternativa aumentativa, né? Que é o CAA, assim, demonstra isso, né? Então, assim, a questão gestual, então tudo isso é comunicação. E assim, é bem complicado ela falar sobre isso porque para uma pessoa leiga, né, que eu suponho que o público da Maíra Gaiato normalmente são mães ou pais que acabaram de saber que a criança, né, o filho de 2, 3, 4 anos é autista, né, e procuram, né, desesperadamente sobre a condição do espectro autista e acabam caindo no vídeo delas, são pessoas leigas e que vão ser, assim, moldadas a esse pensamento de que comunicação é só questão da fala, né? Questão da oralização, o que, assim, é bem raso. Mas vamos seguir. Significado do que você está dizendo, dos comandos que você está dando para ele. Então isso chama comunicação receptiva, é uma forma de comunicação e é um pré-requisito para a fala. A gente não quer que as crianças fiquem falando aleatoriamente, muitas vezes as crianças até falam frases, trechos de músicas, mas não falam com função. Para ela falar com função,
Primeiro ela precisa aprender a ouvir com função, a saber o que ela está falando, a ter discriminação auditiva. Tá, outro ponto, essa questão da função. Assim, numa situação real, quando uma pessoa que não tem, assim, entre muitas aspas mesmo, que tem uma fala que se convencionou dizer que não tem uma função específica, realmente não tem uma função específica, porque assim, de certa forma dá pra saber o que uma pessoa autista que não é oralizada nesse nível, né, de concatenar as falas, né, de colocar de forma coesa, né, de certa forma, o que ela tá querendo dizer, e ela utiliza essas frases, né, de normalmente músicas, né, que pareçam no primeiro momento que sejam descontextualizadas. Na verdade, pode ser que ela esteja querendo dizer alguma coisa com aquilo, né? Porque, por exemplo, na questão artística, assim, indo para um lado mais artístico, quando você ouve uma letra de uma música, às vezes no primeiro momento, ela não faz muito sentido, né? Eu vejo muito isso em letras do rap, por exemplo. Né? Que alguns artistas, eles não costumam ser tão literais, né? Alguns são mais no campo da subjetividade, outros são mais literais, alguns atuam usando mais exemplos, sinônimos para expressar o que ele está querendo dizer. Isso quer dizer que a pessoa que está produzindo a música, né, o cantor que está fazendo a letra, não está se comunicando? É uma questão de interpretação, de você querer ter não é a melhor palavra, né? Mas ter a boa vontade de você chegar e querer saber o que ela tá querendo dizer com isso, né? Enfim. Como é que a gente ensina isso para as crianças? Pode ser nas próprias brincadeiras, de uma forma mais naturalista, enquanto ela tá fazendo uma brincadeira que ela gosta. Então a Lourdes está aqui para nos ajudar. Ela tá aqui brincando com o cachorro. Tadinha da Lourdes, hein? Dela, eu vou pegar um material, vou ficar um outro brinquedo, vou ficar imitando o que ela tá fazendo, aí faz o que ela quer, o que ela quer, o que ela quer. Pegou o cachorrinho e ela tá brincando de toin, 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 de pular, de fazer o cachorrinho pular, põe, põe, porque ela gosta de ver o movimento repetitivo, põe, 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 põe. Eu posso pegar qualquer outro material. Se eu tiver um cachorrinho igual, legal. Se eu não tiver, eu pego um outro material e faço igual. Põe, 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 vou fazendo sons engraçados, aquilo que a gente já conversou nos outros vídeos, que eu vou deixar na descrição aqui embaixo para você assistir. E põe, 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 faço o que ela quer, o que ela quer, o que ela quer, e depois eu peço uma outra variação dessa brincadeira. Então eu peço para ela, agora, levanta a orelha do cachorro, levanta a orelha. E aí, se ela fizer, legal. Eu volto a fazer o põe, põe, põe de novo. Se ela não fizer, eu peço de novo para ela, 3 vezes. Aqui, ó, essa orelha, levanta. Não fez? Na terceira vez que eu pedir, levanta a orelha. Eu pego a mãozinha dela e faço ela seguir o meu comando. Por quê? Para ela associar o que significa levanta orelha. Tá. Tem alguns pontos, assim, que eu tenho que considerar assim, nessa parte. Primeiro, que assim, muita gente, quando eu critico a análise do comportamento aplicada, eu uso a aba, né? Eu defino a aba como um método. Muita gente discorda de mim, né? Falando que não é método. Aí tem várias explicações, que é uma abordagem científica, que é ciência, que eu não sei o quê. 2 considerações em relação a isso. Primeiro, a definição de método não é uma definição fechada. Na verdade, o método é uma forma de lidar com um determinado campo, né? Paulo Freire, né? Por exemplo, é chamado de método, apesar dele também questionar isso, mas é um método de ensino. No caso da aba, não é diferente, porque a aba, como é o uso de reforço, é um método.
Você tá usando um método pra, aí, entre muitas aspas, melhorar a autonomia do autista. Esse é o primeiro ponto. A questão da aba, que ela começou a usar agora, mais de forma explícita, a questão do cachorro, não quer dizer necessariamente que ela esteja só, né, com um movimento repetitivo, né, do toin, 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 por exemplo. Às vezes pode ser também a questão repetitivo, mas por quê, né? A questão sensorial, às vezes pode ser a própria movimentação, né? Não necessariamente do braço em cima, né? Mas a própria movimentação em relação ao cachorro, né? O cachorro de pelúcia, né? No caso, pode ser uma espécie de estímulo sensorial para ela, entende? Porque os STIMs, né, que são as estimulações sensoriais, né, que no ramo biomédico se costuma falar que são as estereotipias, né, serve para justamente estimular a sensorialidade da pessoa autista, né, porque senão a pessoa autista vai ser sobrecarregada sensorialmente, ela precisa assim, de forma geral, colocar esse tanto de carga sensorial em alguma coisa, né? Um exemplo, por exemplo, é um cachorro, é um bicho de pelúcia, né? Mas não pode ser só isso. Às vezes pode ser porque o cachorro de pelúcia é o brinquedo que ela mais gosta, sabe? Acontece com adulto também. Que adulto, por exemplo, não fica irado quando perde alguma coisa de valor sentimental pra ela. No caso, o cachorro é a mesma coisa. Às vezes a criança, ela tem um monte de brinquedo, mas só mexe com um porque, não porque é o melhor brinquedo do mundo, mas porque ela tem um afeto muito maior com esse brinquedo específico. Aí, por qualquer motivo que seja, às vezes pode ser por causa que associar com o presente da mãe, por alguma data especial, algum aniversário, enfim, os motivos para isso são variados. Então, assim, ela quer simplesmente dizer com isso, né? Basicamente, tirar o brinquedo da criança e colocar outro, sabe? Enfim, eu acho isso problemático, porque qual o problema de verdade, gente, qual o problema da criança ficar com um brinquedo só? Deixa a criança com um brinquedo. Vai ficar enchendo a paciência da criança. A criança tá lá brincando. Sério, vou até colocar aqui. A criança tá brincando, tá lá de boaça, brincando com seu cachorro de pelúcia. Toin. Aí chega a Maíra Gaiato lá da vida e fala: levanta a orelha. Aí levanta a orelha. Aí levanta não sei o que. Aí levanta não sei o que. Tipo, meio que quer que a criança faça o que o adulto quer. Ou trocar o brinquedo, sabe? É meio que absurdo isso, né? Eu acabei de dar like sem querer no vídeo da Maíra Gaiato, mas beleza, né? Depois eu dou dislike. Mas vamos lá, vamos seguir essa bodega, né? Do cachorro. Se eu faço isso, ela vai ouvir, levanta a orelha e vai associar que levanta a orelha significa isso. Eu posso pedir outras coisas também para ela, por exemplo, coloca a mão na cabeça, mão na cabeça. Cabeça, mão na cabeça, muito bem. Fora que você tá assim, eu não preciso nem dizer assim do fato de uma pessoa muito mais forte que uma criança, né? Uma mãe, uma terapeuta aba, no caso, uma psicóloga aba, no caso, pegar o braço da criança e fazer com que a criança faça o que o adulto julgue que ela precisa fazer. Então, enfim. Sempre depois que a criança fizer, você volta para o que ela estava fazendo antes de você pedir o seu comando. No caso, lembra o que ela estava fazendo? Põe, vendo o movimento repetitivo. Era isso que ela queria fazer. Em vez de eu corrigir e dizer, não é assim que brinca com o cachorro, eu vou imitar e vou pedir outra variação com o cachorro. Por quê? Porque assim eu ensino ela a brincar com uma pelúcia de um outro jeito, de um jeito funcional. Posso pedir para ela... O jeito funcional, o que você define como funcional, Maíra Gaiato? Essa é a pergunta do milhão. Carinho, faz carinho. Lourdes, faz carinho. Carinho, faz carinho. Veja, pedi 3 vezes.
Na terceira não fez, eu dou ajuda física. Carinho. Na terceira é tipo, foda-se, né? Foda-se, você vai dar carinho. Não quero dar carinho. Não, você vai dar. Não quero, não. Você vai dar. Você vai dar carinho no cachorro de pelúcia. Muito bem. E põe. Entende? Quando eu peço uma variação minha, eu estou ensinando uma outra coisa para ela fazer com o cachorro. E isso amplia repertório, amplia possibilidades do que ela faz com aquele material. É aquele velho argumento, né? A análise do comportamento aplicada não serve para moldar comportamento do autista, mas sim para dar a autonomia ao autista a ser uma pessoa mais autônoma, mais independente em relação ao mundo e não sei o que, sendo que tem literalmente dezenas de outras abordagens da psicologia que podem fazer isso. Dezenas que podem fazer isso sem reforço, enfim. E se a criança não se interessa por brinquedos? Meu filho não se interessa por brinquedos, ele não usa nada com função. Ok, ele brinca com a caixinha, ele brinca de ficar amassando a caixinha da massinha. Ok, eu pego uma outra coisa, imito ele, faço sonzinhos engraçados e depois eu peço uma coisa com função. O que eu posso pedir com função? Coloca dentro. Você coloca dentro. Coloca dentro. Iha! E volto a fazer o que a criança estava fazendo antes. Assim, eu vou ensinando de maneira natural. Ensinando igual a moldando o comportamento, né? Olha, a mulher faz um estrago. Ela usa com função os objetos, as coisas. E não precisa ser brinquedo, entende? Qual uma maneira mais estruturada de fazer a criança seguir o meu comando, da criança aprender o que eu tô falando? Então, por exemplo, se eu tô com uma bolinha, pode ser de massinha ou pode ser uma bolinha de brinquedo, eu vou colocar a criança frente a frente, vou preparar o meu reforçador, vou preparar uma coisa que ela goste para associar com... Reforçador, né? Mais conhecido como reforço, mais conhecido como moldagem de comportamento, né? Não, porque assim, se você tá falando, eu vou reforçar, meu reforço. Pra quê? Reforçar comportamento. Qual comportamento? O comportamento que eu julgo que é funcional, sabe? O comportamento que eu julgo que é o certo, sabe? Então se você tá reforçando um comportamento que você julga, né, ser certo, você tá mudando o comportamento. Então, basicamente, a análise do comportamento aplicada, por ser um método baseado em reforço, nem vou entrar em questão de reforço positivo, reforço negativo, não, nem vou entrar nesse mérito, pelo menos não agora. Só falar de fazer o método baseado em reforço já é mal de comportamento. Então não faz sentido as pessoas, né, que defendem a análise do comportamento aplicada como se fosse uma seita, né? Porque eu basicamente enxergo como uma seita, né? Acabam tentando desmentir esse argumento. Não é mal de comportamento. Isso aí é o quê? Vai falar que a Mayra Gaiato não é especialista na área da psicologia, né? Porque também tem esse argumento, né? Os terapeutas ABA não são da área da psicologia. Mayra Gaiato é especialista. E aí? Como um prêmio por ela ter feito. E vou fazer um comando para ela. Então, Lourdes, joga para mim a bolinha. Joga a bola. Joga. Alguém salva Lourdes, pelo amor. A bola. Não fez? Terceira vez? Joga. Terceira vez, foda-se. A bola. Eu pego a mãozinha dela e faço ela jogar. Muito bem, jogou. Yes! Jogou. Sons engraçados. Eu posso até fazer o reforço social, que é muito bem. Só que também eu tenho que dar um reforço que ela, no concreto, goste muito. E também tenho que fazer sons engraçados. Eu posso até associar o reforço social, mas ele sozinho, som muito bem, não serve neste momento, tá? Enquanto a criança não tem esse repertório, enquanto isso ainda é difícil para ela. E ensinar ela a jogar dentro. São conceitos importantes?
muito importantes, são conceitos que ela precisa saber o significado, entende? Então, assim, a gente vai fazendo ela aprender e quanto mais ela aprende, mais fácil fica para ela até o momento que a gente consegue fazer diálogos. Filha, vem aqui com a mamãe, pega o cachorrinho, traz para a sala. Ela não tá necessariamente aprendendo, ela tá fazendo um comando automático, né? Ela tá fazendo de forma mecânica. Por enquanto não, por enquanto poucas palavras. Coloca dentro, faz carinho, levanta orelha. Poucas palavras, porque senão a criança, se você fala muita coisa, olha filha, vem aqui, levanta a orelha do cachorrinho pra mamãe, vem pra eu ver como é que você faz. Quais dessas palavras significa isso, certo? Espero que tenham gostado, espero que vocês façam bastante em casa, porque contato visual, imitação e comunicação receptiva são a base, já são aí mais de metade do tratamento sendo efetivo com uma criança. Se você gostou, não esquece de... Fora a questão do uso do termo tratamento, né? Porque quando você fala em tratamento, você pensa em doença, né? E o espectro autista não é doença, é uma condição genética. Classificado como deficiência, inclusive. Não vai colocar a deficiência no campo da doença, sabe? Dá um joinha. Enfim. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Enfim. Nossa, pelo amor de Deus. Olha que eu... Putz... Eu já tinha assistido esse vídeo, eu acho, mas não tá lembrando, né? Quando tu vai parando pra analisar, assim... Eu até peço desculpa pra quem tá assistindo aqui. Mas realmente, quando tu para pra analisar, tu vê o tamanho do buraco do bagulho.